Paz, irmãos, amém, graça e a paz do Senhor, boa noite a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui, irmãos, mais uma noite para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, porque não podemos, irmãos, nesse momento que estamos passando, ficar sem o alimento da parte de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra das Escrituras, para que venha, irmãos, nos sustentar, nos fortalecer como igreja do Senhor, como igreja de Cristo. Porque eu creio, irmãos, que Deus irá nos fortalecer mais. Deus irá nos levantar, irmãos, nesse caos que estamos vivendo, nessa crise que estamos passando. Eu creio, irmãos, que Deus irá dar a vitória. Eu creio que Deus irá dar, irmãos, o livramento para todos. Mas que nós iremos como igreja fazer a nossa parte, buscar a Ele enquanto pode se achar, estar mais perto de Deus enquanto podemos, irmãos, porque sabemos, irmãos, que chegará o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E eu creio, irmãos, que nós como igreja estamos nos preparando, nos fortalecendo na palavra, na oração, tendo intimidade com o nosso Deus, com o soberano Deus. Eu quero convidar você aí na sua casa, vamos orar a Deus, vamos clamar nesse momento, para ouvir essa palavra de Deus. Eu quero, irmãos, convidar você a colocar tudo nas mãos de Deus nesse momento, o seu medo, o seu pavor, a sua depressão, a sua enfermidade, você que está com uma enfermidade no corpo. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir ao Deus eterno nessa noite, amém? Curva a sua cabeça e vamos orar a Deus, amém? Convida a sua família e vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, amém? Senhor Deus, querido Pai, Deus eterno, soberano Deus, Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor, porque somos pecadores, falhos, erramos, meu Pai, pecamos contra a Tua lei, mas que o Senhor é gracioso, que o Senhor é misericordioso para nos perdoar, meu Pai, de todo o pecado. Deus, derrama a Tua graça sobre nós neste momento, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, que nós viemos refletir sobre a Tua palavra, Deus, nessa noite, ó Pai. Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, nesta palavra, Senhor, os nossos corações. Nós como igreja, Senhor, queremos, ó Pai amado, Senhor, viver, meu Pai, uma intimidade profunda com o Senhor. Nós queremos como igreja, Pai, viver, meu Pai amado, os princípios da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, alcança cada irmão que está na sua casa, alcança cada família, Pai, que está em sua casa, Senhor, em sua residência, Senhor, que vão ouvir, meu Pai, essa palavra nessa noite, ó Pai. Deus, eu oro, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, cura, Senhor, toda enfermidade, ó Pai, cura toda doença, Senhor. Meu Pai, nos dê o livramento, ó Pai, dessa crise, ó Pai, desse vírus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós cremos no poder do Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Fica conosco, Pai, cura toda a depressão, cura toda a ansiedade, ó Pai, cura todo o medo, Senhor, sobre o Teu povo. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Amém? Eu quero aqui, irmãos, compartilhar já, dizer o tema dessa pregação é a vida cristã na igreja primitiva.
Eu quero aqui, irmãos, compartilhar com os irmãos alguns princípios. Como a igreja de Atos, a igreja primitiva, irmãos, vivia, como ela praticava os valores e princípios da palavra de Deus. Como a igreja, irmãos, crescia em números. Como a igreja se multiplicava, irmãos, em almas. Qual que era o segredo da igreja primitiva? Qual era o segredo da igreja que vivia, irmão, em paz, mesmo em perseguições, mesmo sendo mortos, mesmo sendo caçados, irmãos, por causa do nome do Senhor? Eles tinham paz entre eles. Eles tinham alegria, irmãos, entre eles. Eles viviam, irmãos, o poder de Deus na vida deles. Então eu quero chamar sua atenção aqui nessa noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, amém? Vamos aqui ler a palavra de Deus. Não feche sua Bíblia, amém? Vamos acompanhar aí diante de alguns textos, amém? Vamos lá, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém, irmãos? Agora vamos abrir aí mesmo em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, amém? Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo, irmãos, o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. E louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, o autor de Atos, alguns estudiosos, alguns irmãos vão dizer que o autor de Atos é o médico Lucas, o evangelista Lucas, que acompanhava, irmãos, o apóstolo Paulo em algumas missões para levar o evangelho, o ensinamento da palavra de Deus. E a opinião, irmãos, de alguns aceita que o evangelho de Lucas é o livro de Atos, tem uma autoria comum. O autor do livro de Atos começa referindo-se ao primeiro livro, o que é considerado como indicação da primeira porção do mesmo volume histórico, dirigindo a mesma pessoa, que chama Teófilo. A expressão Lucas Atos é usada pelos eruditos modernos para indicar que se trata de uma única obra. Outros sim, a preponderância de opinião tem favorecido ao ponto de vista que Lucas deve ter sido o autor de Atos. Então, irmãos, alguns vão dizer, a maioria vão afirmar que o autor é Lucas, o médico Lucas, o evangelista Lucas. E irmãos, o livro de Atos vai registrar, irmãos, começando ali no capítulo 1, no versículo 8,
E Cristo, o ressurreto, declara o propósito do batismo com o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, irmãos, aqui vai começar com o livro de Atos, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja primitiva. E através, irmãos, daquela descida do Espírito Santo que o Senhor prometeu a eles, derramando sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a pregar com poder. Eles começaram a pregar com autoridade, irmãos. Porque, irmãos, o poder de Deus sobre nós é para que nós iremos como igreja testemunhar a Cristo, pregar o evangelho dele com poder e autoridade. Então, irmãos, a igreja primitiva recebeu o poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Deus tinha prometido a eles e desceu sobre eles. E Jesus vai falar, irmãos, que sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então aqui, irmãos, os irmãos primitivos, a igreja primitiva, recebe o poder descido do alto sobre eles, para testemunhar, para levar a palavra, para levar o evangelho com poder e autoridade. E aí, irmão, diante disso que aconteceu sobre eles, a igreja começa a avançar, a igreja começa, irmãos, a caminhar, a levar, irmão, para todas as partes a palavra, o evangelho de Cristo, testemunhando, irmãos, o que Cristo ressurreto, irmão, fez. E nós também como igreja, irmãos, Deus nos deu poder e autoridade. Deus nos levantou como igreja, como discípulo dele, irmão, para testemunhar nesse mundo, ó, irmãos, que vivemos, para testemunhar os sinais, prodígios, o que ele fez nas nossas vidas, irmão, para testemunhar, irmãos, a ressurreição de Cristo, que ele está vivo, que ele está vivo entre nós, irmãos. Jesus não está morto. Jesus não é, irmãos, um Deus de pedra, irmãos. Jesus está vivo e está entre nós, no meio da igreja, está, irmãos, em nosso coração, está na nossa vida, porque morremos, irmãos, para a nossa carne, para o nosso pecado, para o nosso velho homem, para a nossa velha natureza, e com Cristo, irmãos, vivemos uma nova vida, para testemunhar que Ele é o Senhor, que Ele é Deus poderoso, que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus que cura, irmãos, que Ele é um Deus que salva pecadores. Então eu quero, irmãos, aqui frisar com você, entender essa palavra, irmãos, entender como a igreja primitiva crescia em números, como a igreja primitiva vivia, irmãos, num momento tormentoso, que eles eram perseguidos, que eles eram, irmãos, atormentados, irmão, era caçado, irmão, aquela igreja primitiva, aqueles irmãos que estavam ali anunciando a Jesus Cristo, testemunhando, irmãos, de Jesus Cristo. Aqueles irmãos, podiam estar sofrendo perseguições, mas eles tinham paz entre eles. Eles tinham a paz, irmãos, que o mundo não pode dar, irmãos. Eles tinham a paz de Cristo sobre eles. Eles tinham o Espírito Santo, o poder que desceu sobre eles. Ei, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. Deus te levantou, Deus te escolheu, Deus
nos reuniu, irmãos, como igreja aqui na terra, para testemunhar, irmão, as maravilhas que Deus fez, o que Deus fez, irmão, em nós, irmãos, porque éramos pecadores, estavam condenados à morte. Mas aí, irmãos, Deus nos salva, Deus nos dê a sua graça maravilhosa. Mas qual era o segredo da igreja primitiva, irmão? Lucas, o médico Lucas, o evangelista Lucas vai registrar aqui para nós, aonde nós acabamos de ler em Atos 2, versículo 42 somente, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta para nós entendermos a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, irmãos, em Atos 2, 42, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha aqui, irmãos, como esses irmãos estavam vivendo depois da descida do Espírito Santo. Eles perseveravam na doutrina, irmãos. Todos eles perseveravam na doutrina. Não era só um, irmãos, não era só uma panelinha que perseveravam, não era uma meia dúzia, irmãos, era toda a igreja. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, e mais, eles zelavam na comunhão, irmãos, no partir do pão e nas orações. Olha só que interessante, irmãos. A igreja primitiva, irmãos, os nossos irmãos, eles perseveravam na doutrina, primeiro, dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Será, irmãos, nós como igreja do Senhor temos perseverado na doutrina de Deus sobre a nossa vida? Na doutrina que a igreja nossa prega e ensina para nós, ensina para você. Será que nós temos, irmãos, perseverado nessa doutrina, que é a palavra de Deus? Será, irmãos, que temos vivido a comunhão que Cristo, irmãos, quer que nós iremos conviver com nossos irmãos em Cristo Jesus? Será que temos vivido a comunhão como esses irmãos viviam? Será, irmãos, que temos orado como igreja do Senhor? Será que temos orado o bastante, irmãos, para ser, irmãos, um modelo como igreja do Senhor aqui na terra? Porque essa igreja, irmãos, a igreja primitiva, ela tinha algo diferente. Eles tinham algo diferente neles, irmãos. Mas aí você vai falar, mas porque eles tiveram ali a descida do Espírito Santo sobre eles, o poder de Deus desceu sobre eles. Mas, irmão, a mesma coisa, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a igreja primitiva, sobre os irmãos, está em mim e está em você. Esse poder, irmãos, está em nós como igreja do Senhor. O Espírito Santo está em você, meu querido. Então comece a testemunhar a Cristo, comece a perseverar na doutrina, comece, irmãos, a zelar pela comunhão, comece, irmãos, a orar, irmãos, comece a ter intimidade com Cristo, comece a orar pelos irmãos da igreja, pelo ministério da igreja, pela liderança espiritual da igreja, irmãos. Comece a orar mais. Irmãos, quando essa igreja se reunia, era para orar, era para ler a palavra juntos, era para compartilhar a palavra, era para compartilhar, irmãos, o que eles estavam vivendo ali. O que eles estavam vivendo era, irmãos, o que Deus tinha feito sobre eles. Eles estavam vivendo sinais, irmãos, que Deus estava fazendo entre eles.
Aí eu vejo, irmãos, alguns falando: mas por que aquela igreja não tem cura, não tem milagres, não tem sinais? Aí eu pergunto, irmãos, para quem pergunta sobre isso: como está a sua vida espiritual? Como está você diante de Deus? Você está perseverando na doutrina dos apóstolos? Você está perseverando, irmãos, nessa doutrina que é a palavra de Deus? Você está vivendo em comunhão? Você está orando como igreja? Porque a igreja, irmão, somos nós. A igreja sou eu e você. Não é a parede do templo, irmãos, que é a igreja, não. Aqui é um prédio só. A igreja é eu e você. Você está aí na sua casa agora, eu estou aqui, irmãos, mas nós somos igreja do Senhor. Você pode orar aí, você pode, irmãos, aleluia, a perseverar aí na sua casa, na doutrina. Você pode ler a palavra de Deus, você pode orar. Ore pelos seus irmãos, ore pela igreja, ore pelos membros. Você é cheio do Espírito Santo, meu irmão. Você é cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Então levanta daí, irmão. Começa a adorar a Deus. Começa a glorificar a Deus. Você quer viver os sinais de Cristo? Você quer viver os sinais de Deus na sua vida? Você quer viver os milagres de Deus na sua vida? Você quer ver Deus mudando, irmãos, essa situação que estamos enfrentando? Então comece, como igreja, a orar, a perseverar na doutrina, a ter comunhão, irmãos. Porque quando tudo isso acabar, irmãos, nós como igreja do Senhor temos que refletir sobre tudo isso que estamos enfrentando e falar: Deus, o Senhor é poderoso. Eu preciso dar o meu melhor, Deus. Eu preciso ser mais zeloso com as doutrinas da palavra de Deus. Eu preciso estar participando da escola bíblica. Eu preciso voltar com mais fervor na presença de Deus. Eu preciso ter mais compromisso com os cultos. Eu preciso ter mais compromisso com a leitura da palavra. Eu preciso ter mais compromisso com o meu próximo. Eu preciso ter mais compromisso com a minha liderança espiritual. Porque quando, irmãos, o pastor, o presbitério pede para a igreja a se reunir para cuidar de uma alma, a orar, a buscar a Deus, a buscar os ensinamentos da doutrina, da palavra de Deus sobre a nossa vida, alguns irmãos ficam na sua casa dormindo, alguns ficam na sua casa, irmãos, assistindo televisão. Irmão, chega, irmão, de brincar, chega de viver essa palhaçada. Vamos viver, irmãos, os milagres de Deus. Vamos viver o poder de Deus, irmãos. Vamos viver, aleluia, ser cheios do Espírito Santo, porque Deus está chamando a sua igreja. Olha o modelo, irmão, de igreja para nós, a igreja primitiva. Primeiro, eles perseveravam na doutrina. Segundo, eles tinham comunhão entre eles. E terceiro, eles oravam, irmãos. Toda vez que a igreja se reuniu, se encontrava, irmãos, eles estavam orando. E o lugar onde eles começavam a orar, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que estremecia aquele lugar, irmãos. Estremecia aquele lugar. Vamos, irmãos, buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos buscar Deus, irmãos, nesse momento que estamos vivendo, irmãos. Vamos buscar nos fortalecer como igreja para voltar, irmão, na presença de Deus mais fortes, mais cheios de Deus, mais cheio da palavra, mais cheio da oração. Eu te chamo para voltar, irmãos, para voltar às Escrituras, para voltar a perseverar na palavra,
para voltar às orações, para voltar a buscar, irmãos, a Deus, irmãos. Vamos buscar a Deus, irmãos, enquanto nós podemos achar. Vamos fazer como a igreja primitiva vivia, irmãos. Vamos ser o modelo de igreja aqui na terra, porque queremos, irmãos, encher, irmãos, da palavra de Deus, encher do poder de Deus. O que adianta, irmãos, eu e você estar cheio do Espírito Santo de Deus e não compartilhar, e não, irmãos, transformar outras vidas, testemunhar de Cristo a outras pessoas? Porque essa igreja vivia, irmãos, os valores, princípios de Deus, conforme a palavra de Deus mesmo diz, irmãos, que eles viam sinais acontecendo, milagres acontecendo, pessoas sendo salvas. Então vamos, irmãos, nessa noite se apegar a Deus. Essa igreja, irmãos, ela tinha algo diferente nela. Eles tinham, irmãos, entre eles o fervor de buscar a Deus, o fervor de cuidar, irmãos, de pessoas, de chegar ao ponto de vender suas propriedades, seus bens, e entregar aos necessitados. Irmãos, o que falta nas nossas igrejas de hoje? Porque essa igreja de Atos é um modelo para nós, é um modelo a ser seguido por todas as igrejas, não só a nossa. Deus está chamando, irmão, a igreja a viver o que a palavra dele diz para nós, a ser um modelo de igreja, irmãos, a não ser uma igreja de aparência que está cheio de pessoas, está lotado o templo, mas aqui dentro o testemunho está faltando. Está faltando a igreja a sair do seu aposento, a sair da sua cadeira, da sua poltrona, levantar da sua cadeira e começar, irmãos, a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, não é ficarmos parados, irmãos, não é ficarmos no nosso aposento, ficarmos deitados, dormindo, vivendo os prazeres que o mundo oferece, as diversões que o mundo oferece. Não, irmãos, Deus nos criou somente para isso, não. Deus nos criou para viver, irmãos, a palavra dele, a viver os milagres, o poder dele sobre a nossa geração. Ele quer que nós venhamos se levantar, irmãos, para anunciar a palavra dele, para anunciar o evangelho dele, para anunciar o que ele fez, irmãos, em nossa vida. Vamos contagiar, irmãos, vamos contagiar a nossa geração, vamos contagiar o nosso vizinho, vamos contagiar a nossa família, porque o poder de Deus é grande, irmãos, o poder de Deus é poderoso na nossa vida. Porque a igreja primitiva, irmão, vivia tudo isso e nós não podemos viver? Por quê? Aonde está o erro? Aonde está o problema? Vamos lá, irmãos. Irmãos, quando olhamos para a igreja primitiva e vimos a igreja atual de hoje, ficamos impressionados com o quanto nos distanciamos de nossas origens. A igreja primitiva, irmãos, mesmo com lutas, perseguições, podia dizer que tinha paz entre eles, e por isso crescia em número.
E isso nos leva a refletir. E para isso eu faço essa pergunta: qual era o segredo da igreja primitiva? Por que tinha paz mesmo em meio às perseguições? Como crescia sendo reprimida o tempo todo? Essas são as minhas 3 perguntas para nós refletirmos nessa noite. Qual era o segredo da igreja primitiva? Por que tinha paz mesmo em meio às perseguições? Como crescia sendo reprimido o tempo todo? Jesus, irmãos, disse que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Onde estava o coração dos irmãos primitivos e o que seria mais importante para eles? E aí eu quero aqui compartilhar 3 coisas para entender o segredo da igreja primitiva. A palavra de Deus, irmãos, era o centro do culto dos irmãos primitivos. A igreja dia e noite, irmãos, orava e meditava na palavra de Deus, nas escrituras de Deus. Primeiro ponto, irmãos, eles perseveravam na palavra, como lemos ali em Atos 2:42. Em Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5 de Atos e versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Mais uma vez, irmãos. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Essa igreja, irmãos, ela tinha o prazer. Ela tinha o prazer, irmãos, de viver, de perseverar na palavra, de ensinar. Eles não se cansavam, irmão, de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Está aqui, irmãos, o primeiro segredo dessa igreja. Eles não cessavam, não se cansavam de pregar, de ensinar as escrituras de Deus para aqueles irmãos. Eles não paravam, irmãos, de falar de Jesus Cristo. Eles não paravam, não se cansavam, irmãos, de falar de Jesus, irmãos. De falar do Evangelho de Cristo. E quantas vezes nós, irmãos, dizemos para nós mesmos que estamos cansados de participar de um culto, de uma escola bíblica, de ter ensinamentos, de aprender, de participar de cursos da igreja. Quantas vezes, irmãos, falamos que nós estamos cansados e deixamos de lado o ensinamento da palavra de Deus. Mas eu quero aqui, irmãos, convidar você nessa noite a se levantar, avortar, irmão, quando tudo isso acabar, irmãos, quando a quarentena acabar e você voltar para a igreja, que você volte fervoroso, irmãos, que você volte, irmão, cheio da palavra de Deus, cheio, irmão, do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero viver isso, irmãos. Eu quero voltar com mais fervor. Eu quero dedicar mais à palavra de Deus, mais a minha vida na oração. E você? O que você tem colocado a Deus? Como você vai voltar, irmãos? Se daqui uns dias acabar tudo isso e voltar ao normal, como você vai voltar a congregar na presença de Deus? Como você vai lidar
com os compromissos da igreja. Você vai vir na escola bíblica? Você não vai perder um culto. Você não vai perder, irmãos, um culto de oração com os irmãos. Como você vai voltar depois de tudo, de toda essa crise, de toda esse momento de caos? Irmãos, reflita na sua vida. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso lidar mais de mim para Deus. E você? Aleluia. A igreja, irmãos, ela vivia a palavra de Deus. E a palavra, irmãos, era acompanhada de oração. Eles oravam, eles se reuniam, irmãos, ali compartilhavam as escrituras e depois ali se reunia para orar, começavam a buscar, a clamar a Deus, a orar a Deus. A palavra de Deus, irmãos, era o centro do culto, não tinha outra atenção, irmãos. Ali a atenção dos irmãos era a palavra de Deus. O centro do culto deles era a palavra, as escrituras. O centro deles, irmãos, era Deus, era a palavra, a escritura sendo pregada ali, sendo compartilhada. Eles tinham, irmãos, total devoção a Deus, aos princípios, valores da palavra de Deus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Estavam, irmão, em torno das escrituras todos os dias, se reuniam para orar e aprender da palavra de Deus. Segundo ponto, irmãos, o objetivo comum de anunciar a palavra. Era comum entre eles de anunciar as escrituras, a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí em capítulo 4, versículo 20 de Atos. Olha o que diz a palavra: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só, irmão, os irmãos da igreja primitiva, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que eles estavam dizendo aqui, irmãos? Que eles não podiam parar de anunciar a Cristo, de anunciar o Salvador, de anunciar o Deus Todo-Poderoso, irmãos, de anunciar aquele que, irmãos, enviou, irmão, o Espírito Santo sobre eles, a descida do poder sobre eles. Eles testemunhavam de Cristo. Eles não paravam de anunciar, não paravam, irmãos, de falar de Cristo. E quantas vezes nós reclamamos, ou falamos que estamos cansados, irmãos, chegamos um dia de muita atividade no nosso trabalho, de muito cansaço no dia a dia, e aí o que nós fazemos, irmãos? Hoje eu estou cansado, hoje eu vou ficar em casa, não vai dar nada faltar um culto, não vai dar nada, tem outros irmãos lá, meu corpo está cansado, minha mente está cansada. Mas olha aqui, irmãos, olha o modelo para nós. Olha o que os irmãos estavam dizendo: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Não podemos parar. Temos que avançar, irmãos. Não podemos parar de anunciar a Cristo. Mesmo, irmãos, nesse momento de pandemia, de coronavírus, irmãos, não podemos parar, não. Não podemos cruzar o nosso braço e ficar em casa em quarentena, sem anunciar a palavra de Deus. Temos que mostrar e anunciar, irmão, que Deus é poderoso para salvar, que Deus é poderoso para mudar toda essa situação, reverter, irmãos. Deus pode intervir no nosso país, no mundo inteiro, mas nós como igreja, irmão, temos que reunir as nossas forças e orar a Deus, clamar a Deus Todo-Poderoso, a buscar a palavra dEle, a zelar pela palavra e anunciar a Cristo, irmãos. Aleluia! O objetivo comum de anunciar a palavra era comum entre eles, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Além de conhecer a palavra, tinha um objetivo em comum, irmãos, de anunciar a palavra. Todos eram missionários e testemunhavam de Deus. A simplicidade, irmãos, da pregação deles. Capítulo 16, versículo 31 de Atos. Capítulo 16, versículo 31, irmãos. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 16, versículo 31 de Atos. Vai dando glória a Deus aí. E respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Respondeu-lhes os irmãos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Olha a pregação deles, irmãos. Era simplicidade na pregação desses irmãos, mas eles pregavam com autoridade e poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmãos, é o fundamento da igreja, é o pilar da nossa igreja. Não pode faltar a palavra, não pode faltar, irmão, a doutrina de Deus na nossa vida, porque a igreja, irmãos, ela não prevalece. A igreja não fica de pé, irmão, sem a palavra de Deus. Temos que viver dia e noite a palavra de Deus em nossas vidas. Não podemos, irmãos, tirar a palavra de Deus, a escritura de Deus, porque ela é o centro do nosso culto. A palavra de Deus é o centro, é a nossa regra de fé. E segundo, aquela igreja, irmãos, a igreja primitiva, os irmãos primitivos viviam a fé seguida de prática. A fé era uma consequência da palavra, eram chamados de cristãos pela vida que tinham. Porque, irmãos, eles não só pregavam, viviam, só ouviam a palavra, mas eles colocavam em prática, irmãos, a palavra de Deus. E eles eram chamados de cristãos, irmãos, pela vida que tinham, pelo testemunho que eles viviam. Será que hoje, irmãos, as nossas igrejas de hoje, podemos dizer isso? A fé é baseada numa experiência pessoal. Todos afirmavam que tiveram um encontro com o Salvador. Não falavam do que ouviram, mas o que viviam em suas vidas. Eles tiveram um encontro com o Salvador, irmãos. Eles viviam o que a palavra, as escrituras, irmãos, diziam para eles, eles praticavam, colocavam em prática, irmãos. Eles testemunhavam de Cristo. Na vida deles nós encontramos, irmãos, as práticas da palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina, eles tinham comunhão entre eles, eles viviam uma prática de oração.
a fé transformadora. Capítulo 19, versículos 18 e 20. Acompanha aí com a sua Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 19, versículos 18 ao 20. Amém. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se o que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente sobre eles. Olha que maravilha, irmãos! Ao ponto das pessoas chegarem, irmão, confessando os seus pecados, largando as magias, queimando os livros que eles estavam ali aprendendo, e começavam, irmão, a viver a palavra do Senhor. A palavra de Deus crescia poderosamente sobre eles. Aleluia! Dá glória a Deus aí, começa a adorar a Deus aí, irmão, porque você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A fé deles era comprometida com o próximo. Capítulo 4 de Atos, 32 e 33. Atos 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Olha que maravilha, irmãos! Como é bom, irmãos, ver, irmão, a igreja, o modelo de igreja que é os nossos irmãos primitivos. Eles vendiam, irmãos, eles não tinham a propriedade, não era tipo, não era só um deles, era de todos. Eles compartilhavam, irmão, a propriedade, o dinheiro que eles possuíam. Eles se importavam com o próximo. A fé deles era comprometida com o próximo. Eles tinham, irmão, a fé incondicional. Capítulo 14, 22 de Atos. Estamos terminando aí, irmãos. Vai dando glória a Deus aí, aleluia. 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o nome de Deus seja louvado. A fé, irmãos, é o sustento da igreja. E terceiro, o poder como fruto da fé na palavra. Poderia fazer, irmão, uma equação: palavra mais fé, poder. Palavra mais fé significa poder. A palavra, irmãos, alimenta a fé e a fé gera poder. O poder é a consequência, a fé na palavra de Deus. Quem tem fé conhece o poder de Deus. Buscar, irmãos, até receber o poder de Deus. Atos 2, 1 ao 4. Olha aí na sua Bíblia, em nome de Jesus, Atos 2,
Atos 2, 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus está, irmãos, aleluia, enchendo nós o Espírito Santo dele. Deus vai te fortalecer. Deus vai te levantar como igreja. Deus vai, irmão, encher você do poder dele. Então começa a adorar a Deus aí. Começa a glorificar Deus. Começa, irmãos, aleluia, a se apegar a Deus. Começa a viver os valores, princípios de Deus. Essa igreja, irmãos, buscava até receber o poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, sim, em seu nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja tinha ciência de que não agiam por si, mas em nome de Jesus fazendo a sua vontade soberana. O poder, irmão, de Deus gera coragem. Conclusão: uma igreja poderosa é uma igreja que, pela fé na palavra de Deus, vê o seu impossível acontecer. Há uma igreja sem problemas? Não. A igreja que se ocupa de pregar a palavra e exercer a fé para curar e libertar vidas, só tem um problema: resgatar vidas perdidas no mundo. Porque, irmão, às vezes, a realidade hoje é tão diferente. Por que, irmão, é tão diferente? É porque está faltando essas três coisas: a palavra, a fé e o poder. Quando a igreja deixa de ter compromisso com a palavra para buscar outras prioridades, ela enfraquece na fé e perde o poder de Deus. Aquela igreja cria na palavra de Deus, viviam na fé através do poder de Deus. Os milagres aconteciam sem palavra, irmãos, sem perseverar na doutrina, na palavra de Deus, sem ter comunhão, sem ter oração. Não há poder, não há fé, e sem fé não há poder. Então nessa noite, no nome de Jesus, creia que Deus está nos levantando, está nos fortalecendo, irmão. Creia nessa noite que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te encher do Espírito Santo dele, de poder, irmão, para levar a palavra de Deus, para anunciar a Cristo, irmão, para se levantar, irmãos, e testemunhar de Cristo, irmãos, a todas as criaturas, todas as pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você seja fortalecido nessa noite, que você seja restaurado, revestido do poder de Deus, da palavra, da oração. Seja o modelo, seja igreja de Cristo da nossa geração. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que Deus possa nos dar força, nos encorajar, irmão, nesse momento que estamos passando, e que viemos voltar com mais fervor na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.